Aleluia. Graças a Deus, cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. É motivo, amados e queridos irmãos, de muita alegria de estarmos aqui mais uma vez para estar compartilhando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesso a vocês que é motivo de muita alegria de estar aqui e estar podendo mais uma vez falar da palavra de Deus. Eu creio que a palavra de hoje será de suma importância para cada um de vocês. Por isso, desde já eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não é inscrito nesta página, se inscreva, compartilhe, para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Quem não me conhece ainda, eu sou Naldo Vieira, criador da página Experiência da Bíblia e também do canal no YouTube Experiência da Bíblia. Se você navega no YouTube, não deixe de se inscrever lá no nosso canal Experiência da Bíblia também. Amados, hoje, como eu já falei, é um dia muito especial, porque o Senhor nos deu mais uma vez a oportunidade de estar aqui e poder estar compartilhando a palavra para cada um de vocês. E eu sou muito grato ao Senhor, porque eu não estou aqui, amado, para fazer e falar o que eu quero, mas sim falar o que o Senhor me ordenar. Eu fico muito feliz porque eu falei algo em um vídeo anterior e as pessoas, creio eu, que devem ter assistido, aqui onde que eu moro, nessa cidade, tem uma rádio que tem um programa a respeito do ensinamento da palavra de Deus. E o mesmo que eu comentei há uns 2 dias atrás, fizeram essa mesma pergunta, numa emissora de rádio, perguntando a respeito da formosura, se Jesus realmente é este mesmo Jesus de qual as pessoas têm a sua imagem. E o apresentador do programa respondeu claramente, não digo no mesmos detalhes, mas ele respondeu da mesma forma da qual eu tenho falado aqui no canal, para que todos saibam que a palavra de Deus, ela é uma palavra só. Quando nós falamos dentro da palavra de Deus, a Bíblia diz que nós não seremos envergonhados. Pode perguntar a teólogo, pode perguntar a professores, talvez nós possamos falhar na forma de se expressar, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é a palavra aonde você for, ela continua sendo a mesma palavra. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, aonde você estiver, que você invocar o nome dele, a Bíblia diz que ele estará lá. E é muito interessante saber que o nosso Senhor, ele não é Deus de confusão. Se nós temos o propósito de se encontrar com ele na glória em breve, nós devemos andar unidos. E é isso que eu estou fazendo aqui neste momento, compartilhando a palavra do Senhor, para que cada um de vocês que é seguidor desta página, para que vocês recebam da parte de Deus a oportunidade de em breve estar na glória do Senhor. A palavra que eu estarei compartilhando hoje, aleluia, se encontra em Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 45 a seguir. Lucas 19, versículo 45 a seguir, que diz assim: E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendia e comprava, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Aleluias, glórias a Deus. Só até aqui, meus irmãos, para que nós venhamos meditar um pouco nesta palavra. Nós sabemos que Jesus,
ele começou o seu ministério às redondezas de Israel, por as cidades circunvizinhança, pregando o reino de Deus para todos. Nós vemos que o Senhor, o ministério dele, como eu já tenho dito, foi aproximadamente de 3 anos. Mas ele sabia muito bem o que ele veio fazer aqui nesse lugar. Ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu, porque o seu povo estava corrompido. As pessoas daquela época, aqueles que eram os magistrados, aqueles que eram os doutores da lei, aquelas autoridades, elas olhavam para o povo e o rejeitava, porque as pessoas naquela época que não fazia parte daquela nação, digamos, nos dias que vivemos hoje, nós naquele período para nada nós servíamos, senão para ser lançado ao fogo. Mas Jesus veio para os seus, e a Bíblia vai dizer que eles não o receberam, porque eles não deram crédito. Assim como eu já falei em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu a nossa pregação? E é algo interessante que aquelas pessoas, eles estavam com a lei, sabia como seria o Messias, como ele viria, de que forma ele agiria, de que forma ele se comportaria. Mas a Bíblia deixa bem claro que aqueles homens, eles estavam corrompidos. Ou seja, hoje nós vemos nos dias atuais, para que você entenda o que eu quero dizer para você. Nos dias atuais hoje que vivemos, quantos e quantas pessoas em igrejas, líderes, que já estão corrompidos, mas que ainda não abandonaram o barco, com medo de ser rejeitado pelo povo. E isso é um perigo muito grande para cada um de nós que somos cristãos. A Bíblia diz que Jesus, ele é justo e fiel. Se nós por algum motivo falhamos, se nós caímos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas para isso precisamos confessar os nossos pecados diante dele. Mas naquela época aconteceu algo para ilustrar os dias que vivemos. Aquelas pessoas que estavam lá no templo, aquelas pessoas estavam corrompidas, mas eles tinham medo de revelar, ou seja, de confessar diante de Deus, e com medo de ser rejeitado pelo povo. E hoje não muda praticamente nada, porque as pessoas hoje veem muitos pastores e líderes e outras congregações que elas já estão totalmente corrompidas, mas elas não abandonam a sua prática com medo de ser rejeitado pelo povo. Ou seja, tem muitas pessoas nos púlpitos que adulteram, que roubam, que se prostituem, mas eles têm medo de contar para a igreja e a igreja o crucificá-lo, ou seja, o rejeitá-lo, o desprezá-lo. Mas o Senhor nos ensinou que é muito melhor nós ser rejeitado pelo povo de que ser rejeitado no grande dia do Senhor. Se você que está assistindo este vídeo, se você cometeu alguma falha no seu ministério, confesse diante do Senhor que Ele é fiel e justo para te perdoar. Se você for afastado do seu cargo, não tem problema. É melhor que você seja afastado do seu cargo, do ministério, de que você sofrer a condenação eterna. Não tenha medo de o homem te repreender ou de te rejeitar porque você falhou. Não pense dessa forma. Pense que você quer morar no céu. Lembre-se que o Senhor deixou bem claro: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se todos aqueles que estão em mim também vencerão.
nós vemos que quando Jesus entra no templo, a Bíblia diz que Jesus começou a purificar o templo. E para que haja uma purificação no templo, a ilustração que nós temos hoje, desculpa, irmãos, a ilustração que nós temos hoje é que o templo aonde o Espírito Santo de Deus repousa nesta noite é no nosso coração. E nós devemos aprender que a primeira coisa que o Senhor vai fazer para que ele possa entrar no templo, ele precisa mudar algumas coisas que estão fora do lugar. A Bíblia diz que quando Jesus entra no templo, ele começa a expulsar todos que nele vendia e comprava. Ou seja, se você está passando algum problema, a igreja do Senhor não pode viver de engano, não pode viver de prostituição, não pode viver de falatório, ou seja, de defamar o seu próximo. Quantas pessoas nós não vemos hoje defamando os seus pastores, seus líderes? E o Senhor Jesus disse que nós não devemos ser assim, que nós devemos andar com o propósito de se encontrar com Deus, porque Ele é que é juiz, Ele é que é o nosso juiz, Ele quem determina quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Quando um dos nossos irmãos cair por alguma falha, nós devemos fazer o quê? Ajudá-lo. Como? Orando e pedindo a Deus para que tenha misericórdia deles. Mas nós vemos hoje que não é assim que funciona. As pessoas esqueceram desses ensinamentos de Jesus. As pessoas só olham para as pessoas com desprezo. Se o seu irmão errou, as pessoas caem sobre eles, criticando, falando mal, repreendendo e até mesmo expulsando. Mas a Bíblia diz que não cabe a nós fazer isso. Claro que tem que ser repreendido e exortado para que ele se corrija, que ele se conserte. Isso faz parte da palavra de Deus. Nós não podemos expulsá-lo do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, só o Pai é quem controla ele. A Bíblia vai dizer que Jesus é a videira, e nós devemos prestar muita atenção, que ele diz que aqueles que tiver nele não der fruto são cortados. Está entendendo? É o próprio Pai que o corta, não é eu, não é você, mas sim o próprio Deus é quem vai discipliná-lo. Por isso nós devemos aprender que muitos dos nossos irmãos estão caindo, estão entrando cada vez mais em depressão, porque o ministério aonde ele ajudou, aonde ele se dedicou fazendo a obra do Senhor, mas pela alguma falta de vigilância, ele caiu na fraqueza e acabou cometendo algo diante do ministério que não é permitido, e por isso ele foi excluído. Mas com nós não deve ser assim, meus irmãos. Quando um irmão cair, ajude ele. Ajude ele. Ajude ele, porque o Senhor deixou bem claro. Quando ele entra no templo, ele mostra que é necessário que os que compram e vendem, ou seja, os que estão lá fazendo negócio da obra do Senhor, essas pessoas é o próprio Jesus que vai expulsá-las. A Bíblia diz que Jesus conta uma parábola de um homem que ele manda os seus servos semear, ou seja, plantar, mas quando é à noite vem o inimigo e joga uma semente ruim no meio daquela semente boa. E quando nasce dois tipos de semente, nasce o trigo e nasce também o joio. Mas aquele servo perguntando ao seu senhor: Senhor, não deste a nós sementes boas? Ele disse: sim, mas à noite veio o inimigo e semeou essa semente ruim. E aqueles servos, olhando para o seu senhor, eles falam da seguinte forma: o Senhor permite que nós o arrancamos? E ele disse: não, deixe que cresça tudo junto, que quando ele chegar a época da colheita, assim ele será separado.
Ou seja, nós sabemos que os joios são aquelas pessoas que nunca se converteram. São pessoas que até parecem ser crentes, ser cristão, mas não são. São pessoas que estão ali esperando o momento de o pastor errar, esperando um momento de as pessoas cair, pessoas que estão ali torcendo para que um irmão venha falhar, para que um irmão venha desafinar no louvor, que um irmão venha errar nas suas pregações. São pessoas que estão no nosso meio para invalidar a obra do Senhor. O apóstolo João descreve, dizendo que essas pessoas são os anticristos que já estão entre nós. Essas pessoas, elas não querem ver com que a obra avance, mas elas estão esperando oportunidade para fazer o quê? Para envergonhar todos aqueles que estão na direção. E nós vemos que dentro de alguns ministérios, a gente vê muitas conversações, pessoas criticando o seu irmão, criticando os seus líderes. Não sabe eles que isso o Senhor o abomina, porque não cabe a nós ficar maltratando ou xingando ou repreendendo nossos líderes. Cabe a nós orar e pedir a Deus para que eles os preencha de sabedoria e conhecimento, para que eles não venham errar. Quando você tiver oportunidade, converse com seus líderes, fale com eles, algo que está te incomodando, para que seja bem esclarecedor. Mas não fale dos seus líderes entre os seus irmãos, não bote seus irmãos contra os seus líderes, contra os seus, os seus pastores que estão ali para fazer a obra. Ore por eles, foi o que o Senhor nos ensinou. E a Bíblia diz, dizendo-lhes a eles que está escrito: a minha casa é casa de oração, mas fizesse dela covil de salteadores. Nós sabemos que não é de agora que isso acontece em alguns ministérios. Pessoas que estão criando objeto de cultuação e vendendo para as pessoas. É como se dissesse assim, você paga por isso e você recebe o seu milagre. Mas o Senhor disse que não é comprado o milagre. O milagre ninguém pode comprar. Os dons espirituais ninguém pode comprar. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Pedro, vamos aprender algo interessante, que Pedro vai mostrar algo interessante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Alali, glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome santo. Aleluia. Vamos lá. O apóstolo Pedro vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 18. Diz assim: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e lhes ofereceu o dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Nós vemos que o apóstolo Pedro, ele nos ensina dizendo que os dons do Espírito Santo não pode ser comprado e nem comercializado. Mas nós vemos nos dias atuais que as pessoas nos templos, as pessoas estão criando os objetos de culto para vender. As pessoas estão criando unções mentirosas para enganar o povo. E o próprio apóstolo Pedro já deixou bem claro
que esse dinheiro, ou seja, esta petição tua, que seja para a tua maldição, porque achaste que com dinheiro podeis comprar o dom do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro já faz uma menção dizendo, olha, vocês que líderes de igreja, tenham muito cuidado, porque senão vocês acabam se perdendo e fazendo com que mais pessoas se percam. Porque as pessoas, elas são induzidas porque elas estão cansadas, elas estão oprimidas, elas estão buscando refúgio naquilo que é mais fácil. Quantas pessoas não dizem que só vai à igreja quando tem campanha? Quando tem culto normal, culto da família, culto de ensino, culto doutrina, essas pessoas não vão. As pessoas só vão quando tem campanha, onde faz essas campanhas que usa esses objetos de culto. Quando termina a campanha, essas pessoas fogem e você não vê mais elas. Por quê? Porque elas foram em busca só de receber. E é isso que as pessoas estão fazendo. Estão oferecendo algo que o Senhor não o permitiu. Estão enganando, fazendo com que o povo vire idólatra. Qual é a diferença de uma pessoa que adora uma imagem para uma pessoa que leva para a sua casa um objeto de culto? É fácil falar das outras congregações, onde as pessoas se prostram e adoram as imagens, onde há alguns ministérios que era para pregar somente a palavra, que o Senhor deixou bem claro, e tudo se fez pela palavra, e tudo está sustentado na palavra de Deus. Jesus olhou para o povo e disse, olha, céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão, sem que antes tudo se cumpra. Ou seja, o Senhor Ele dá mais privilégio para a sua palavra, de que para todas essas outras coisas, céus e terra, porque Ele criou todas essas coisas, e Ele tem o poder para criar tudo de novo se for preciso. Mas a palavra dele, Ele deixa bem claro, até na possibilidade de você profetizar algo que o Senhor não te mandou, esse tal profeta será morto. E quantas pessoas estão fazendo da casa do Senhor um covil de salteadores, enganando e cada vez mais aprisionando o povo, e dizendo, não, é bíblico. Irmão, o Senhor, quando mandou os discípulos evangelizar, Ele deu ensinamento, dizendo, olha, vocês têm autoridade para ir expulsar os demônios, para vocês pegar e pôr a mão sobre os enfermos e ele receber a cura. Jesus não disse que eles tinham que ir levar objetos de culto. Não. Interessante que Jesus disse, não leve nem o que comer na viagem, não leve bolsas, não leve nada, mas sim vá só pela ordenança do Senhor, leve a palavra e pregue que o reino de Deus é chegado. E o que é que hoje as pessoas estão fazendo? O que é que as pessoas estão impondo-nos, achando que o ministério é deles? Irmão, aprenda uma coisa, o ministério não é teu, a igreja não é tua, não foi você que foi à cruz do Calvário, foi Jesus que foi, e no lugar que ele não está, todos perecem, mas aonde ele está, todos têm vida. Quantos ministérios não estão caindo, quantos ministérios não estão falindo, porque o Senhor não se faz presente, porque os povos buscam seus próprios interesses. É um povo ganancioso, é um povo que quer atrair as pessoas, não pelo que o Senhor tem dito, mas sim por o que o homem impõe, ensinando as doutrinas de homem, fazendo coisas que o Senhor não permitiu. Quantas pessoas não têm levado? Eu já tenho falado em muitos vídeos, pode até me criticar, mas a verdade é essa. Quantas pessoas não têm criado os objetos de culto para aprisionar o povo? Irmãos, leia a sua Bíblia, pare de ser enganado por esses falsos profetas. A Bíblia diz que eles falam
até profetizam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Nós já leu aqui no canal. Se você está ainda um pouco duvidoso, comece a ler a Bíblia. Veja onde que o Senhor manda criar objeto de culto para enganar o povo. O Senhor não manda fazer isso. Ele manda que nós pregue a palavra. O Senhor manda que nós pregue a palavra e não que nós venha criar objetos de culto para aprisionar as pessoas, porque nada mais do que a idolatria essas coisas. E a Bíblia diz que o Senhor abomina tudo isso. Pessoas criando garrafas de água, tijolo, sal, anéis. Qual a diferença de quem adora imagem de escultura para quem vive nessa prática de enganação? Não muda nada. As pessoas estão saindo de um laço e caindo numa arapuca. Por isso que a igreja, hoje, a igreja do Senhor, o testemunho que ela está dando é o que Jesus já profetizou. Jesus profetizou em Mateus 24, dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Porque as pessoas olham lá para o mundo e olham para dentro do templo, e as coisas estão acontecendo da mesma forma. Quem vai se converter ao Evangelho de Cristo? Quem dará crédito na palavra que está sendo pregada? Se esses falsos profetas que dizem alguma coisa e nada são, fica cada vez mais profanando o Evangelho de Cristo. Jesus foi lá naquela cruz, foi para que eu e você fosses livres. Pare de ficar aprisionado em sistema criado pelo homem. A Bíblia diz que nós somos livres. Se o Filho nos libertou, verdadeiramente seremos livres. Muitas pessoas estão criando sistemas. Veja bem, você olha para alguns ministérios e você vê a propaganda que é. Dificilmente você vê falar de Jesus. Só vê falando que vai ter uma campanha forte e que Deus, a mão de Deus está ali e não sei o que. E Jesus está onde? Leve esta garrafa d'água que representa, se você tiver alguma enfermidade, você vai receber a cura. E Jesus, não é Jesus que cura? Quer dizer que para mim ser curado eu tenho que tomar água para mim ser curado? E a palavra de Jesus não é o suficiente mais não? As pessoas estão fazendo de Jesus um fracasso. Elas estão cada vez mais rebaixando o Senhor e me impondo o que elas acham, porque eles viram que as pessoas gostam disso. E quando eles descobriram que as pessoas gostam de ser manipulada, eles estão criando cada vez mais um objeto novo para fazer culto. É chave, é chaveiro, é toalha, é lençol, é lenço, é tijolo, é areia, é cinza. Irmãos, aonde que nós vamos parar? Ei, o Senhor deixou bem claro que nós devemos pregar a palavra, e todos aqueles que crerem e for batizados serão salvos, porém aqueles que não crerem serão condenados. A palavra é essa. Olha, quando Jesus entra no templo em Jerusalém, ele vê aquela multidão. Opa, o templo está cheio, a presença do Senhor está ali. Não, quando o Senhor chegou ali, ele viu que estava completamente errado o que eles estavam praticando. E o que o Senhor fez? Começou a expulsar cada um. Cada um. Irmão, pode ter certeza que esses falsos profetas que estão no nosso meio, que estão manipulando as pessoas, que estão fazendo com que as pessoas cada vez mais sejam enganadas, abandonando a fé em Cristo e se apegando a esses objetos, pode ter certeza, o Senhor vai expulsar cada um do templo dele. Ele vai mostrar e vai desmascarar quem são esses falsos profetas. E eu estou orando para que o Senhor faça isso, para que tire esses falsos profetas do nosso meio, induzindo as pessoas a pecarem e se abominar diante do Senhor. Irmão, veja bem, a Bíblia diz, ela é tão claro,
que quando nós chegar diante do Senhor, que seja pouca nossas palavras. Olha, nossas palavras tem que ser pouca diante do Senhor. Por quê? Porque nós estamos na terra. Isso representa que nós somos da onde? Daqui de baixo. Nós somos falhos, somos pecadores. Muitas das vezes não compreendemos e nem entendemos. Mas o Senhor diz, olha, quando entrares na minha presença, seja pouca as tuas palavras, porque tu está na terra e eu estou no céu. Por isso que seja pouca as tuas palavras. E é isso que nós devemos aprender, meu irmão. Quando nós estivermos na terra, nós devemos adorar quem? O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que parar de ficar comendo todo esse tipo de enganação. Para aí, o que minha Bíblia diz? Está de acordo com o que minha Bíblia está me ensinando? Será que isso que eles estão passando faz parte do ensinamento do qual Jesus ensinou? Eu irei obedecer a quem? A Jesus ou os homens? A Bíblia diz que os falsos profetas estavam na época de Jeremias. Na época de Jeremias já tinha falsos profetas. E Jeremias, quando pregava a verdade, aquele povo o rejeitava, por conta que o falso profeta pregava totalmente diferente. Só pregava bênção, prosperidade, pregava bem materiais, vitórias, bênçãos e milagre. Quando Jeremias, servo do Senhor, chegava e pregava que o Senhor ia corrigir, ia exortar aquele povo, o que acontecia? Ele era rejeitado e era expulso daqueles locais. Quantas vezes a Bíblia não diz que Jeremias foi preso, maltratado, porque ele pregava não o que o povo queria ouvir, mas sim o que o povo precisava ouvir. E é isso que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão pregando filosofias e pregando cada vez mais coisas terrenas, pregando como se o céu fosse aqui na terra, pregando que você pode ser o que você quiser. Claro, meu irmão, mas busque primeiramente o reino de Deus. Jesus ensinou isso. Buscai primeiramente o meu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Ei, o Senhor, quando veio à cruz do Calvário, não foi para que eu tivesse um carro bom, não foi para que eu tivesse uma casa boa, não foi para que eu tivesse uma empresa. É errado não, mas ele veio foi para me libertar. De quê? Do pecado, dos prazeres mundanos e terrenos. O próprio apóstolo Tiago, ele deixa bem claro que aqueles que se apegam às coisas mundanas se tornam inimigos de Deus. Por quê? Porque as pessoas acabam esquecendo da grandeza e do poder de Deus e ficam se firmando, ou seja, confiando nos seus bens. Irmão, isso não pode acontecer entre nós. Nós temos que orar mais, nós temos que vigiar mais, nós temos que ler a Bíblia mais. Quantas pessoas que praticam essas coisas, que estão assistindo esses vídeos, eles vão contra mim. Mas não importa, a verdade é essa. Não é o que eu quero, mas sim o que está escrito. O Senhor estabeleceu isso, que todos aqueles que quiser vir após ele, se negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga ele. É fácil andar no caminho do Senhor? Tem uma cruz para você e para mim que quer andar nos caminhos do Senhor. Mas não é você que vai carregar ela só. Porque quando Jesus estava carregando a cruz, que ele estava cansado, a Bíblia vai dizer que apareceu alguém ali que teve que ajudar o Senhor. Por isso Jesus diz em Mateus 11:28, ele diz que nós também não deveremos levar sozinho a nossa cruz. Por quê? Olha o que ele diz. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 11:28 diz assim: Aleluias! Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrará descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor está dizendo: meus filhos, tem uma cruz para vocês, mas eu ajudo vocês a carregar. Mas se vocês andarem no meu caminho, prepare, porque o mundo vão rejeitar vocês, assim como rejeitaram os profetas antes de vós, e também me rejeitaram. Para que vocês saibam que eu, antes de vós, fui também perseguido e até mesmo morto. Mas por quê? Porque eu não pertenço a esta terra. Eu não sou desta terra. Eu não sou deste mundo. Eu sou da glória, eu sou do Pai, eu sou do céu. Eu sou de cima. Todos os que são daqui de baixo, o mundo aceita. Mas quem não é deste mundo, o mundo o rejeita. Agora nós vemos as igrejas, os templos superlotados, pessoas levantando seus objetos de culto, pessoas se maravilhando. Ei, irmãos, quando Jesus entrar nesses lugares, se tiver alguma das suas ovelhas, olha o que a Bíblia, o que o Senhor me mostra agora. Aleluia. Ezequiel 34, uma passagem bastante conhecida, mas pouco lida pelos cristãos, que se denomina cristão. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia. Preste muita atenção, eu vou ler o texto para mim estar encerrando. Diz assim a palavra do Senhor: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas. Comei a gordura e vos vesti da lã, e engolai os cervados, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e as doentes não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharão por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto horteiro. Sim, disse Deus, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure e nem quem as busque. Está entendendo o que é que esses pastores, esses falsos pastores estão fazendo? Estão oprimindo, estão tirando o seu couro, a sua gordura, estão se beneficiando, cada vez mais se enriquecendo, cada vez mais fazendo as suas próprias, como é que diz, concupiscência, os seus prazeres, cada vez mais buscar bem materiais, aproveitando das ovelhas da qual não tem o conhecimento. Mas o Senhor deixa bem claro que o jugo virá sobre cima desses falsos pastores. Eu não estou falando dos pastores que pastoreiam com sinceridade e verdade. Eu estou falando dos falsos pastores. Esses lobos que vêm como ovelha, mas são lobos devoradores. Essas pessoas que cada vez mais estão criando algo para aprisionar, maltratar, e elas tratam ainda com rigor as ovelhas. Elas cada vez mais maltratam, põem fardos pesados para que as ovelhas orem e digam: este é um homem de Deus, porque também tem doutrina, mas não é doutrina ensinada dentro da palavra de Deus, são doutrinas criadas pelo homem para aprisionar. E eu te pergunto, aonde está escrito que o homem é dono de alguma ovelha? As ovelhas são do Senhor, é dele, e para ele são todas as coisas.
Ele deixa bem claro quando ele fala com Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: te amo, Senhor. Ele disse: pois então apacenta os meus cordeiros. Depois ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Ele diz: te amo, Senhor. Ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Nós não fomos chamados para botar fardos pesados sobre as ovelhas. Nós fomos chamados para cuidar e apresentar diante de Deus um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque você, meu irmão, que tem um chamado de pastor e fazer a obra do Senhor, se você faz com que estas ovelhas desvia do caminho do Senhor, para que você venha adquirir seus prazeres terrenos, que você venha conseguir bem materiais através das ovelhas, explorando e maltratando, saiba que quando o Senhor vier, a Bíblia diz: ai daquele servo que quando o Senhor vier, encontrar eles maltratando os seus conservos, ou seja, maltratando os seus irmãos. Este vai prestar conta de cada um. E você sabe muito bem que o que cabe a estas pessoas que fazem isso é o lago de fogo que está preparado para Satanás e os falsos profetas. Que você não esteja no meio, meu irmão, para que você não venha ser lançado no fogo eterno. Talvez essas palavras não eram o que você queria ouvir, mas é o que você precisa ouvir. Por isso eu deixo bem claro que eu não estou aqui para falar de mim. Não estou aqui para maltratar ninguém. Eu estou aqui para entregar o que o Senhor tem me concedido. Se você pratica alguma dessas coisas, se conserte enquanto pode. É melhor que você não tenha nada nessa terra e tenha um tesouro no céu, de que você ser o mais rico dessa terra e quando morrer ser condenado. A importância do cristão é receber a sua salvação em Cristo Jesus. Por isso não perca tempo. Se converta. Comece a ler mais a Bíblia. Ore ao Senhor, para que você não venha ser enganado por esses falsos pastores. Não, irmão. Ai, irmão, eu estou numa igreja que faz isso. Irmão, entre em contato com seu líder e pergunta a ele por que ele faz isso se a Bíblia não o permite. Você vai dar ouvido a homens ou a palavra de Deus? Quem foi à cruz? Foi o meu pastor? Foi os meus líderes? Não, quem foi à cruz foi Jesus e eu devo obedecer a Ele. Tá entendendo? Não estou mandando você se levantar contra o seu pastor, brigar ou discutir com ele, não. Converse com ele, ore por ele, peça sabedoria ao Senhor, faça diferença, porque nós seremos mesmo rejeitados, porque Jesus deixou bem claro, quando nós falamos a verdade, quem está em pecado, quem está no caminho do erro, não recebe a correção, porque ele se acha superior a cada um de nós. Quantas pessoas não dizem: para aí, nós somos conhecedores, eu estudei, me formei, como é que um jovem ou uma jovem está me corrigindo, me discipulando, se é eu que tenho que ensiná-lo? Ei, irmão, a palavra do Senhor deixa bem claro que Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer e aonde Ele quer. Se for preciso, Ele usará até mesmo um animal para te exortar e para te corrigir. Lembre-se disso, que o Senhor continua sendo o mesmo. Ele não liberou nós para que pratique iniquidade. Não, Ele disse que cada dia mais nós devemos se santificar na verdade, transmitir a verdade e abençoar todos aqueles que nós o abençoar, nós também seremos abençoados por Deus. Caso contrário, aqueles que nós amaldiçoar, nós também seremos amaldiçoados. Ele falou isso para Abraão. Ele disse: Abraão, olha, todos aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas porém aqueles que te amaldiçoar também serão amaldiçoados. E eu não quero, irmão, que isso aconteça com você. Eu quero que você leia a Bíblia, que você se converta a Jesus Cristo.
e obedeça somente a Ele. Pare de comer palavras bonitas do homem. O templo estava cheio. O templo estava cheio nesta época quando Jesus entra nele. Mas o que ele fez? Ele disse, pode estar cheio, mas quando tiver a minha presença, o que tiver errado tem que sair. Tem que ser, ou recebe a exortação, ou então procura seu rumo. Porque no meio do meu povo não ficará. Porque Joe não terá parte no reino que está preparado para aqueles que são fiéis. Jesus entrou no templo, viu aquela multidão. O povo achava que Jesus ia se maravilhar com aquilo. Jesus disse, olha, sumam da casa do meu pai. Pare de fazer covil de ladrões. Pare de ficar vendendo, porque a casa do meu pai não é comércio. A casa do meu pai é casa de oração, é lugar de orar, é lugar de engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Mas hoje nós vemos as pessoas criando objetos de culto. O culto inteiro falando só daqueles objetos. E ainda usa textos bíblicos para manipular as pessoas. Ei, irmão, pare com isso. A palavra do Senhor, por si só, ela se garante. Quem tiver de ser salvo, vai ser salvo. Quem tiver de ser condenado, vai ser condenado. Porque a palavra do Senhor, ela já deixa bem claro. Aonde a palavra do Senhor está, todo mal tem que bater em retirada. Quantas pessoas não saiu de ministério porque diz assim, eu não vou ficar aqui. Porque aqui não tem revelações, aqui não tem campanhas de... não tem água, não tem chaveiro, não tem toalhinha. Ei, irmão, a palavra de Deus é a que nos ensina a chegar na glória. Eu não preciso de garrafa d'água, você não precisa de garrafa d'água. Você não precisa de chaveiro, você não precisa de areia, você não precisa de sal, você não precisa de tijolo, você não precisa de vassoura, nem de rodo. Você precisa de Jesus Cristo. Ele é o suficiente. Lembra do vídeo que eu gravei anteriormente? Que o príncipe da sinagoga chamado Jairo, ele roga a Jesus dizendo, Senhor, entra na minha casa. Ele não disse, Senhor, me dá um tijolo, ou me dá uma garrafa d'água. Não. Quando o centurião também se aproximou de Jesus e disse, mestre, eu tenho um servo que ele está totalmente passando mal. E ele está quase perecendo. E eu te peço que o Senhor o cure. Jesus disse, me leva lá. Ele disse, não só digo que o Senhor entre lá, mas apenas uma palavra do Senhor já é o suficiente. E hoje nós vemos que não é assim. Ou as pessoas levam objetos de culto para casa, ou então elas seguem o ministério. Quem é culpado não é nem só os pastores, é as pessoas, os ouvintes. Porque elas que fazem com que isso aconteça. Abandone essas práticas pagãs e enganosas, que você verá realmente a glória de Deus. Tem campanha de 10 sexta-feira, campanha de ir usando objetos. Eu não sou contra, irmão, preste muita atenção. Eu não sou contra a campanha, desde que não use objeto de culto. Vamos orar, vamos pregar a palavra. A campanha é igual, tem muitos que fazem campanha de terça-feiras ou sexta-feira. Digamos 7 sexta-feiras de oração. 1 hora de oração para que o Senhor venha nos libertar de todos os prazeres terrenos. Que venha curar, que venha restituir casamento, que venha até mesmo libertar os nossos filhos do mundo da prostituição e da enganação. Isso eu não sou contra, porque você está ali orando, pedindo somente o Senhor. Agora, quando você põe ali diante do altar aquele monte de objeto, parece até um centro de macumba. Um centro de macumba é que faz essas coisas. Põe um monte de objetos, sal, alho, cebola, põe cachaça, põe não sei o quê. Irmão, o que está acontecendo nos nossos dias? O Senhor não nos ensinou isso. Ele nos ensinou que nós devemos pregar somente a palavra. Que todos aqueles que crerem e for batizados serão salvos. Porém, aqueles que não crerem serão condenados. O Senhor veio foi para salvar, meu irmão. Não foi para dar vida boa aqui nessa terra. A nossa vida que aguarda é lá na glória. Lá sim nós vai ficar de boa para todo sempre. Mas aqui tem uma cruz esperando para cada um de nós.
E nós devemos todos os dias perseverar. O Senhor disse, é na perseverança que ganharei a vossa alma. Agora as pessoas vão. Aí quando passa uma dificuldade, eu não vou mais não, porque eu já fui tantas vezes e não recebi nada. E nem vai receber. Enquanto você estiver buscando esses objetos de culto, você não vai receber nada. Tá entendendo? Por quê? Agora quando você convidar o Senhor para entrar na tua vida, na tua casa, na tua família, aí sim você vê a mudança na sua vida. Quanto isso, você está sendo enganada, manipulada e perdendo cada vez mais os seus bens materiais. Porque tem muitos deles que faz é vender os objetos, como eu já falei. E você tem que desembolsar dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não vai receber a sua bênção. Por quê? Você está indo num lugar onde você compra. E a Bíblia diz que ninguém pode comprar o milagre, nem pode comprar os dons de Deus. Por quê? Porque não é comprado com ouro, nem com prata. O Senhor deu deliberadamente para cada um que nele crê. Se você crê, você recebe, meu irmão, a sua cura. Se você crê, você recebe o seu milagre. Não é você, eu cobrar dinheiro de você, não é eu cobrar algo de você, não. Apenas através da oração. O Senhor diz, tem alguém enfermo? Entre vós, faça o quê? Chamo os pastores, ou seja, os presbíteros da igreja, e ore, e unja com o óleo. E essas pessoas receberão a cura. Mas tem pessoas que estão vendendo óleo, tem pessoas que estão vendendo toalha, pedaço de pano, pedaço de camisa, pedaço não sei de quê, de cinto, e não sei. Irmão, isso é apostasia, são artifícios da qual Satanás encontrou esta forma para enganar os cristãos, e os cristãos não estão percebendo. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz porque até aqui eu não falei o que eu queria, mas sim o que o Senhor me permitiu. Eu quero estar orando por você, para que você não venha ser mais enganado por esses falsos profetas. Lê a sua Bíblia, pare de ficar comendo palavrinhas enganosas, porque Jesus Cristo, ele, por pregar a verdade, ele foi crucificado. E com nós não é diferente. Quando nós pregamos a verdade, nós somos rejeitados, até mesmo por pessoas que estão ao nosso lado. Porque vive na prática do engano, no paganismo, e quando nós falamos a verdade, essas pessoas nos rejeitam. Quantas pessoas não já saíram de ministério por conta disso? Porque não tolera a gente falar a verdade. Mas é isso, irmão, ou então você será condenado. E eu não quero ser culpado do seu sangue. Eu não quero ser culpado da sua alma. O meu propósito aqui é que todos vocês que seguem esta página, que vocês ouçam a verdade. Eu não estou pedindo para ninguém me elogiar, ou então cada vez mais me engrandecer. Não! A honra e a glória é do Senhor Jesus Cristo. Sem Ele nada eu posso fazer. Eu não posso te salvar. Eu não posso te curar. Eu não posso te libertar. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas. E é em nome dEle que eu estou aqui, pregando para você essa verdade. Se você vive num lugar de paganismo desse, tome uma iniciativa. Fale com o seu pastor. Converse com ele. Peça para que ele te explique o que está acontecendo, se é que a Bíblia não permite essas coisas. A Bíblia abomina essas coisas. E vê qual a expressão, o que é que ele vai usar para te enganar ou te manipular. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele cura, ele salva, ele liberta. Objetos não, mas Jesus sim. Aí muitas pessoas usam alguns textos bíblicos dizendo, não, mas o apóstolo Paulo, quando ele pregava, as pessoas levavam os seus lenços, aventais, mas não era doutrina que ele estava ensinando aquilo. As pessoas pegavam, assim como Jesus quando passava, as pessoas, todo mundo queria tocar, puxar, mas o Senhor nunca ensinou que deve tocar nele. A Bíblia, Jesus ensinou que as pessoas que vinham a Ele reconheçam quem Ele é e aceite que Ele é o único Filho de Deus. Ele é o Cristo. Foi isso que Jesus ensinou.
olha, conheça que o meu Pai é o único Deus verdadeiro. Eu não vim para chamar glória para mim. Eu vim para apresentar o meu Pai, para que vocês o conheçam. Mas vocês não me aceitaram, porque vós não sois das minhas ovelhas. Vê aquela multidão que tocava em Jesus e tudo mais, quando chegou o dia de Jesus ser liberto ou ser crucificado, aquelas pessoas estavam induzidas pelo povo para dizer o quê? Crucificam. Está entendendo? Não é o milagre que vai me salvar, não é objetos, não. É Jesus Cristo que vai nos salvar. Por isso toda a honra e a glória é dele. Quero estar orando pelos irmãos agora nesse momento, para que o Senhor venha selar cada palavra no seu coração. Não deixe de compartilhar também esse vídeo não, irmão. Compartilhe. Não tem importância se as pessoas vão criticar. Eu não estou aqui para buscar elogio. Eu estou aqui para pregar a verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando a cada um que eu não sou contra a campanha que ora e busca o Senhor. Eu sou contra este paganismo que criaram, esse sistema de objetos de culto, que não é permitido por Deus. Que o Senhor venha abençoar cada um e venha fazer entender tudo o que foi falado aqui neste momento. Quero orar por você. Apresente sua necessidade diante de Deus nesse momento, que através da oração o Senhor pode te curar. Ele pode te libertar, pode libertar o seu filho, pode libertar sua filha, pode libertar seu esposo, pode liberar uma cura para aqueles parentes seus. Ele pode também libertar sua esposa que ainda não é convertida. Tudo o Senhor pode fazer isso a partir de agora através da oração. O Senhor disse que quando nós orar e pedir, e não duvidando, assim será feito. Por isso eu quero orar por você. Eu não te mando pegar nenhum objeto, nem água, nem nada, porque isso não é bíblico. Mas eu te peço que você, aonde você estiver, ore comigo, que o Senhor vai te garantir a vitória em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria, Pai, que te agradeço por esta oportunidade. Quero te apresentar, Pai, este momento da qual o Senhor me deu o privilégio de estar compartilhando a Tua palavra com cada um dos irmãos que pararam para ouvir a Tua palavra. Pai, eu não preguei o que eu quis, mas sim o que Tu quis falar com Teu povo. Porque eu estou aqui não é para fazer o que eu quero, mas sim o que Tu queres. Pai, eu não busco aqui, Pai, elogio, mas se eu busco o Senhor com um propósito, que cada um, Senhor, que parar para assistir, Senhor, e ouvir essas palavras, que seja a verdade, Senhor. Que quando eles buscarem na Tua palavra, eles saibam e testifiquem que tudo que eu falei é verdadeiro. Porque a honra e a glória é para Ti, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha abençoar esta família. Que o Senhor venha abençoar, Pai, o trabalho delas. Venha abençoar, Senhor, a vida financeira de cada uma delas. Pai, o Senhor tem o poder para curar, para libertá-los e para salvar. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que neste momento o Senhor entre, Pai, com a solução. Que o Senhor entre, Pai, com as bênçãos, Senhor, e milagres sobre estas vidas. Porque eu te apresento, Pai, porque só Tu és o único Deus verdadeiro. E o Teu Filho Jesus Cristo é o Cristo da qual o Senhor enviou, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Pai, que nossos irmãos não venham ser enganados por esses falsos profetas, nem por esses objetos de paganismo, Pai, mas antes que eles venham viver de acordo com o que o Senhor tem estabelecido. É importante que o Senhor cresça e nós diminua, porque a honra e a glória é Tua. Nós só teremos, Senhor, paz e alegria e prosperidade cada vez mais quando estivermos, Senhor, na Tua glória. Porque enquanto estivermos aqui neste solo, o Senhor deixou bem claro que o mundo nos rejeitará, nos perseguirá, e muitos de nós seremos até mesmo mortos, porque estamos falando a verdade. Mas não devemos se preocupar, disse o Senhor, porque cada um que morrer pela Tua palavra ou pelo Teu evangelho, Senhor, o Senhor ressuscitará no último dia. E eu creio, Pai,
Por mais que o mundo me persiga, por mais que o mundo venha a me maltratar, eu não desistirei, porque o Senhor é comigo para ensinar a tua verdade. Cada um, Pai, que aqui estão assistindo e ouvindo estas palavras, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha repreender todo espírito de enfermidade, que o Senhor venha repreender, Pai, toda obra de macumba, toda obra de bruxaria, que foi feito contra os nossos irmãos, Pai, para enganá-los, para fazer com que eles venham até mesmo gastar na medicina. Mas a partir de hoje, eu creio que o Senhor estará entrando com providência, estará libertando e curando e salvando nesta noite. Que o Senhor o abençoe, Pai, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço, agora e sempre. Amém. Irmãos, que o Senhor venha abençoar cada um de vocês e que o nome do Senhor venha ser engrandecido e glorificado. E que você procure mais orar e ler a Bíblia, para que você não venha ser enganado. Não fique só nas minhas palavras, não. Compare, leia a Bíblia, confira se bate com o que eu estou falando, para que você saiba que eu não estou aqui falando o que eu quero, mas sim o que está escrito. Eu não busco glória nem honra, porque tudo isso pertence ao Senhor. Eu estou aqui como um servo para fazer a vontade daquele que me chamou, que é pregar a verdade. Se você gostou deste vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever e seguir a nossa página. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Se você navega no YouTube, se inscreva lá no nosso canal também, porque todos os dias, se o Senhor disser, olha, eu não quero que você ministre hoje, eu só quero que você faça uma oração para os meus filhos, eu estarei fazendo esta oração com muito prazer, porque eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém.